Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa do Cinesp. Eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos e estou usando uma camiseta amarela com umas correntinhas. E hoje nós vamos ter um assunto muito importante que precisa ser visibilizado para ser enfrentado. Nós vamos falar sobre o feminicídio. E para ter essa conversa importante, eu estou aqui com a dirigente sindical Regina e com a nossa convidada, a professora doutora Silvana Mariano. Silvana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Regina, por favor. Eu sou Regina Almeida, sou dirigente sindical. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, clareados nas pontas. Estou vestida com uma blusa cinza com uma gola alta e sem mangas. Hoje nós trataremos de um tema que para nós é caríssimo e delicado, mas o Cinesp não se furta a discutir essas questões e desde já agradecemos a presença da Silvana aqui conosco. Eu agradeço o convite, sou Silvana, estou vestindo uma camisa de mangas longas, listrada em branco e cinza, sou morena, cabelo na altura do ombro, que está alisado. Perfeito. Okay. Bom, Silvana... E os óculos. Tão habitual na nossa profissão. Sim. Silvana, então, mais uma vez, o Cinesp agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade, a sua disposição, né, de encaixar essa sua visita aqui para nós, né, sabendo que você estava de férias, a gente sabe de como isso interfere, né, então a gente gostaria muitíssimo de agradecer toda a sua disponibilidade e realçar que é muito importante a sua presença aqui com a gente para discutir sobre esse assunto. Bom, o número de feminicídios no Brasil, em 2024, atingiu o maior número da série histórica. 1.459 mulheres foram mortas apenas por serem mulheres, o que equivale a 4 assassinatos por dia. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países que mais matam mulheres em razão de gênero no mundo. É o que mostra o mapa da violência, né, divulgado pelo Ministério da Justiça. Bom, Silvana, a gente sabe que a gente luta aí, né, contra uma estrutura patriarcal e sabemos da importância das legislações, mesmo sabendo que sozinhas elas não conseguem mudar, mas é claro, elas são pontos importantes, né? Então, a gente gostaria de iniciar essa conversa com você. Primeiro, para você nos falar o que é o feminicídio, né? Qual a importância dessas legislações e falar também um pouquinho sobre o LESFEM e o NEAS, por favor. Bem, muito obrigada pela confiança, a honra de participar dessa conversa, mesmo em férias. Foi um convite que me agradou muito e fiz o esforço para estar aqui com vocês. Vou falar um pouco de como eu cheguei nessa pauta, né, nesse tema. Tenho um percurso pelo movimento de mulheres feminista desde a década de 1990, mas a minha temática dentro do feminismo ia para a sociologia política, movimentos sociais, movimentos feministas. Mas em 2017, minha irmã caçula, Neia, foi vítima de feminicídio. Naquela ocasião, feminicídio tentado. Neia sobreviveu por 2 anos e 2 meses, quando então perdemos Neia em decorrência daquela violência. Eu profissionalmente, naquele momento, fazia pesquisa sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Por um certo tempo, foi ficando insustentável lidar com matemática no meu ativismo e uma outra temática, uma outra agenda de pesquisa. E naquela ocasião, decidi mudar a minha agenda de pesquisa e o que era a minha agenda de ativismo tornou-se também a minha agenda de pesquisa. Então, a partir de 2019, 2020, por aí, passei a me dedicar aos estudos sobre feminicídio. Ser mulher no Brasil é um risco altíssimo. O Brasil é uma sociedade muito violenta.
com todos os grupos que são vulnerabilizados e invisibilizados, né? E ser mulher é uma dessas condições no Brasil, ser mulher negra, né? Ser mulher negra e pobre, e as tantas questões que envolvem as nossas múltiplas formas de desigualdades sociais. Isso se traduz nesses números assustadores, né, de mortes de mulheres que decorrem pela condição de sermos mulher. Né? Então, a primeira definição de feminicídio, né, é essa, né, são mortes violentas, intencionais de mulheres que acontecem porque somos mulheres. Né? Desse modo, qualquer uma de nós pode tornar-se vítima. Sim, pode ser vitimada, né, pelo feminicídio em uma sociedade tão desigual, patriarcal, sexista, misógina, machista, né, como é a sociedade brasileira. Esses números ainda falam pouco, porque nós temos muita subnotificação. E as autoridades ainda têm muitos vieses para classificar uma morte intencional, violenta de mulher como feminicídio. Ainda temos esse desafio a enfrentar, e na medida em que avançarmos nisso, os números vão aumentar, vão crescer ainda mais, melhorando o registro. Há muita sobrenotificação. Nós podemos falar sobre um perfil predominante das vítimas e dos agressores? Quais são os riscos, assim, dessa... que está posto nesse quadro do feminicídio? Como a condição de gênero é o que atravessa, é o que define, né, primeiramente, o feminicídio. Então, nesse sentido, não há um perfil, porque qualquer uma de nós, né, sendo mulher, podemos ser vitimada pela violência feminicida, que é uma violência de gênero. Então, acontece em todas as camadas sociais, em qualquer extrato de renda, em qualquer grupo profissional, em qualquer escolaridade, né? Esse é um aspecto. Por outro lado, as situações, a situação social em que cada uma de nós, mulher, se encontra, mudam os riscos. Então, os riscos são diferentes, né? As mulheres em situação de pobreza, por exemplo, elas têm menos meios de proteção. E isso aumenta o risco do feminicídio. Então, as circunstâncias de vulnerabilidade, né, como pobreza, né, a situação de comunidades periféricas, a questão racial em uma sociedade racista como é a sociedade brasileira, né? Então, ser mulher negra aumenta o nosso risco, aumenta a vulnerabilidade. Então, esses marcadores sociais aumentam a vulnerabilidade das mulheres e nos tornam mais vítimas do feminicídio, ainda que não exista um perfil. E daí, com o agressor, acontece o mesmo, né? Em uma sociedade machista, como é a sociedade brasileira, né, tão patriarcal como somos, os homens de todos os grupos sociais podem manifestar, expressar e se comportar nesse leque de condutas que passam pelo controle sobre a mulher, né, ou a intenção de controle sobre a mulher, né, um exercício de poder que chega em um certo tipo de conduta que o desfecho pode ser o feminicídio. Então, o feminicídio é o ápice, né, de processos de controle, de manifestação de poder. Então, não é a única forma, mas é o extremo, né, dessa forma. Homens de todos os grupos sociais manifestam isso, mas também as circunstâncias de vulnerabilidade atravessam mais essa forma de violência, né? Então, homens que, novamente, renda é um fator importante, né? Então, a pressão que existe, por exemplo, na escassez de renda, né, pode deslocar a dinâmica de um relacionamento para se manifestar de modo mais violento.
Então, homens em situação, os homens das camadas populares são os que mais frequentemente vêm sendo os grupos, mas tem a ver com a seletividade do nosso sistema também, né? Sim. O nosso sistema policial, nosso sistema judicial. Então, aqueles que se sentam no banco dos réus para responder por crime de feminicídio são predominantemente os homens de baixa escolaridade das camadas populares. Os ricos não vão, né? Os ricos não vão sentar sequer ali, se né? sentam no Nem banco se sentam. dos... Se sentam no banco dos réus, né? Fogem, né? São julgados à revelia, são julgados e não cumprem pena, passam décadas sem ir para o sistema prisional. Então, isso também tem muito a ver com a seletividade do sistema penal no Brasil. E, Silvana, você falou sobre essa questão dos contradados, né? Da subnotificação, né? Da importância da gente ter esses contradados. A gente sabe que você faz parte do LESFEM e do NEAS, né? Que também são 2 observatórios, né? Até queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. E queria que você falasse também da importância de ter esses contradados, né? Porque, como você falou, existe uma subnotificação por vários motivos, né? Porque a polícia, às vezes, não coloca como feminicídio, não julga que é feminicídio, julga que é um outro tipo de morte, né? Então, qual que é a importância disso para a gente fazer esse confronto mesmo com os dados oficiais, que é como você falou, né? Quando a gente confrontar, os dados vão aumentar ainda mais, né? Então, é importante lembrar nisso que feminicídio é uma construção conceitual feminista. Feminista. Que vem aí pelo menos desde a década de 1970 para compreendermos e explicarmos essas mortes violentas, intencionais de mulheres. Onde está a causa dessa morte, que está na desigualdade né, de poderes entre homens e mulheres. Então, nós temos um percurso histórico, teórico, conceitual, político, né, a partir do feminismo, para a compreensão do que é um feminicídio. Quando isso se torna uma definição legal, em 2000 tivemos a primeira lei, que era a qualificadora de feminicídio, né, em 2015, e daí em 2024 a mudança da lei para o crime autônomo. Então, esse processo que vem de uma formulação político e científica, quando ganha o seu formato legal, há uma tendência de empobrecimento, né? Um afunilamento da compreensão do que se é feminicídio. Então, quando nós fazemos essa transição e vamos olhar o que as autoridades competentes estão classificando como feminicídio no Brasil, grosso modo, é aquele assassinato cometido por um companheiro ou ex-companheiro. Familiar, assim, seria? Então, esse é uma das um dos tipos de feminicídio que definimos como feminicídio íntimo, né? Porque mesmo no arco da violência familiar, ele é mais amplo do que essa relação conjugal, né? Envolve os outros parentescos, né? Quando falamos da violência familiar. Então, tem sido muito aplicado de modo muito restritivo para relações conjugais heterossexuais, né, predominantemente, né, e com esse reconhecimento desse status conjugal entre vítima e réu. Isso é um problema, isso é um viés de classificação e já explica muito da subnotificação que acontece no Brasil. Os contradados, né, são dados elaborados, construídos de modo independente, ou seja, não são dados oficiais, né? Não são dados elaborados por serviços de segurança pública ou do sistema de justiça, né? No nosso caso, por exemplo, por grupos de pesquisadoras, né? Então são dados independentes, né? Construídos com uma metodologia, um sistema de pesquisa, né? Que são uma alternativa aos dados oficiais, né? Os dados oficiais têm certa parcialidade. E a construção de dados alternativos é para tensionar também, né, e colocar em evidência essa parcialidade, o que falta nos dados oficiais. E o que falta nos dados oficiais, em grande medida, são também por decisões das políticas públicas
né, do que se entende por aquele fenômeno que está sendo registrado, né, no caso, o feminicídio. Por exemplo, em Néias, né, e daí para distinguir um pouco do que fazemos em Néias e do que fazemos em Lesfem, então falava no início, Néia foi minha irmã caçula, vítima de feminicídio, a partir da articulação feminista que fizemos para acompanhar o julgamento do feminicida da minha irmã, nós decidimos dar continuidade nesse trabalho e criamos o Observatório de Feminicídios de Londrina. Néias tem uma atuação localizada, né, é na comarca de Londrina, né, e acompanhamos no Tribunal do Júri os casos de feminicídios consumados e tentados. Ontem mesmo aconteceu um julgamento no Tribunal do Júri em Londrina, cuja vítima era uma mulher em situação de prostituição. Era uma prostituta. Logo, por todo o peso do estigma da profissão, né, que recai, né, no contexto da sociedade brasileira, o crime não foi classificado como feminicídio. Ele foi julgado sem a qualificadora do feminicídio, né, com muitas limitações nas investigações, nas diligências do caso, né, de modo que o próprio promotor de justiça falou no tribunal do júri de como, nessas circunstâncias em que a vítima é uma prostituta, a polícia se dedica menos a fazer diligências, né? A polícia sobrecarregada, etc. e tal, né? Então, investiga menos. Isso é real. Né? O promotor de justiça, no momento desse, ele está sendo franco, eu ia falar honesto, é isso aí. Infelizmente, né? Então, existem mulheres em situação de prostituição, mulheres em situação de rua, mulheres em situação de drogadição. E elas são tão invisibilizadas que esses assassinatos sequer são classificados como feminicídio. Então, o trabalho que Néias faz, e daí é dentro de uma comarca, é também para dar visibilidade desses casos, os que são classificados e os que não foram classificados, mas deveriam ter sido classificados como feminicídio, e tensionar isso também com o sistema de justiça. Em movimentos sociais, e o sindicalismo é um clássico tipo de movimento social, né, o tipo clássico, né, nós temos um longo histórico dessa relação e o tensionamento com o poder executivo e com o poder legislativo. Né? Quando nós criamos Néias, nós tínhamos esse percurso, tínhamos esse histórico de ativismo e tivemos que descobrir um modo de fazer, estamos descobrindo esse modo de como se faz controle social com um outro poder, porque quando nós falamos de movimentos sociais, está tão certo para nós que é poder legislativo e poder executivo. Jurídico é não volta, a gente não olha a gente não olha para o poder judiciário. E daí nós estamos tendo que construir, né, esse percurso de falar de ativismo, falar de controle social, né, olhando para o poder judiciário, né, e tensionar os temas do acesso à justiça, a classificação de crimes, a revitimização, né, que é uma das nossas preocupações centrais, né, no trabalho de Néias. Então, isso está na comarca de Londrina. Mas disso foi gerando também uma demanda de dispormos de um olhar mais amplo para além de uma comarca, e daí fundamos, na Universidade Estadual de Londrina, o Laboratório de Estudos de Feminicídios, que aí fazemos um conjunto de pesquisas, mas o de maior impacto social hoje é o monitoramento, né, o monitor de feminicídios no Brasil, em que nós registramos, com metodologia de contradados, casos de feminicídios consumados e tentados em todo o país. É um projeto de grande ousadia em um país das dimensões do
o Brasil, né? Até começarmos isso, continuam existindo experiências de contradados no Brasil em municípios e, às vezes, em estados, mas não em escala nacional, né? E nós tivemos essa ousadia de fazer nacionalmente. Ousado e importante, né, Silvana? Que é justamente fazer esse tensionamento, né? Exatamente. E agora há pouco, Silvana, você falava sobre a tipificação do feminicídio. O que isso trouxe? Quais foram os impactos? É um impacto mais concreto na redução dos casos ou visibilidade desse problema? Então, assim, qual é o grande ganho com essa tipificação? Quando nós precisamos ampliar, né, esse horizonte das autoridades que classificam. Então, do ponto de vista institucional, no Brasil, há uma classificação pela Polícia Militar, que é a primeira a atender a ocorrência, isso passa para a Polícia Civil, quem faz o inquérito, então uma outra classificação, né, vai para o Ministério Público e o promotor ou a promotora de justiça, né, quem decide por apresentar ou não apresentar a denúncia, classificando ou não classificando como feminicídio, e uma parcela desses casos, por fim, chega ao tribunal do júri, e ainda teremos esse júri popular, né, que é o conselho de sentença, constituído por 7 pessoas, que ainda vão, mais uma vez, decidir se aquilo foi ou não foi feminicídio. Então, do ponto de vista jurídico... Passa por um júri antes, para saber? Não, é o final. Sim. O despejo, uma parcela, nem todos chegam ao tribunal do júri, podem acontecer desclassificações e outros percursos nesse processo, e uma parcela chega ao tribunal do júri. Então, são várias etapas em que um caso pode ou não ser classificado como um feminicídio do ponto de vista jurídico. Por isso, nós temos insistido que o Poder Judiciário e, consequentemente, o sistema jurídico é um sistema de classificação. E ao falarmos da violência contra a mulher e do feminicídio, né, nós também podemos estar invocando essa perspectiva mais holística de que existem outros sistemas de classificação, a nossa sociedade, por mais que o Poder Judiciário tenha uma importância relevante, né, nós não podemos nos curvar a uma perspectiva de que ele é o único sistema existente. Então, por exemplo, com os contradados, nós nos orientamos predominantemente a partir de informações produzidas pela imprensa. Então, estamos dizendo, a imprensa é também um sistema, né, que produz conhecimento, que produz informação e que nós, a partir disso, podemos gerar classificações. Classificação que na universidade nós fazemos, né, também é um sistema de classificar. Então, nós precisamos, com isso, também deslocar o poder judiciário. É um poder relevante, é uma possibilidade, mas não pode ser a única. Sim. Mas é relevante. E quando nós classificamos uma morte violenta, intencional de uma mulher como feminicídio, se nós abrimos esse horizonte, eu estava falando do caso que foi julgado ontem em Londrina, né, de uma mulher em situação de prostituição, que não foi julgado como feminicídio, em etapa nenhuma do processo. Eu falei de várias etapas, e nenhuma dessas etapas foi considerada a hipótese da qualificadora de feminicídio. Então, quando nós só classificamos como feminicídio aquele assassinato que decorre da ação de um marido ou ex-marido, um namorado ou ex-namorado, as políticas públicas que estão voltadas para a proteção das mulheres vão se concentrar exclusivamente no tema da violência doméstica. A violência doméstica e familiar, que é importante, que é relevante, nós temos que ampliar mesmo as políticas voltadas para esse tipo de violência. Mas nós mantemos vários pontos cegos, né? Nós ocultamos, invisibilizamos as tantas outras formas de violência que também são violência de gênero e que acontecem contra nós mulheres. Mulheres em situação de prostituição, mulheres em situação de rua, mas mulheres no ambiente de trabalho. Mulheres no contexto escolar. Nós tivemos casos... No Rio de Janeiro, né? Nós tivemos 2 mulheres assassinadas. No local de trabalho. Né, que
que, por coincidência, também era uma instituição de ensino, os vários casos pelo Brasil. Por exemplo, de um colega assassinar uma colega, né, isso é feminicídio. Sim. Também no nosso entendimento, e frequentemente as autoridades não estão classificando como feminicídio. Então, quando a gente amplia o horizonte para compreender o que é violência de gênero e as diferentes formas de manifestações que elas podem ter, que chegam ao assassinato dessa mulher, nós teremos a perspectiva de que essa proteção das mulheres precisam estar nas várias instituições, nos vários espaços, nos vários ambientes, não é só em relação doméstica e familiar. É no espaço público, é no transporte público, é no nosso local de trabalho, é no espaço escolar, porque infelizmente, todos esses espaços estão atravessados por esse poder orientado pelas desigualdades entre homens e mulheres. Então, isso é o que muda, né, da própria concepção sobre as políticas públicas de proteção às mulheres. Não é só se dirigir ao marido, ex-marido, né? Pensarmos nesse leque mais amplo, que geralmente são homens praticando violência contra mulheres, nesse caso a violência letal. Infelizmente, né, Silvana, a gente vive aí numa sociedade onde o homem entende, né, que a mulher é um objeto, né, que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, e o Estado também tem as suas falhas, como você está colocando, né, existe, quando o Estado invisibiliza, né, quando ele não traz uma política pública forte, acaba também tendo uma violência maior, né, contra a mulher. Por isso, a importância dos movimentos feministas, né, e de outros movimentos. Acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né, porque se não fosse... A gente estava conversando, né, Regina, antes de você chegar, Silvana, ser mulher significa estar na luta, né? E a lei existe, né? A Regina até colocou, assim, a lei existe porque existe mulheres que estão ali na luta, né? Embora não seja uma luta só das mulheres. Acho que isso também a gente também tem que deixar, né? Isso é uma luta que tem que ser da sociedade como um todo. E, infelizmente, a gente tem visto aí recentemente várias reportagens falando sobre isso, né, Silvana? E a posição de alguns homens que falam, olha, mas não, esse não sou eu. Eu não bato, eu não assassino, né? Então, isso não diz respeito a mim. Mas não é assim, né, Silvana? Essa é uma discussão que deve englobar todos, não é isso? Então, e a própria engloba... todos nós, né? A resposta, precisamos melhorar a resposta do Estado, né? Mas para além da resposta do Estado, que vem via políticas públicas, que é fundamental, é necessário, porque alcança um público grande, né? Quando isso se torna política pública, mas para além disso, nós como sociedade também temos responsabilidade e por isso também fazemos ativismo, fazemos movimentos sociais e estamos na luta política, né? Faz parte da nossa luta política. A própria concepção de feminicídio, eu dizia há pouco, é fruto desse percurso de lutas feministas e uma vez que vão se desenhando políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio, inclusive de punição, né, nós também ainda precisamos desse olhar feminista e de movimentos sociais e ação política também para acompanhar, tensionar, monitorar, avaliar o que está se compreendendo e o que está cobrar, se né, cobrar. A incidência política é fundamental. Então, a nossa luta, ela não se esgota quando uma política pública é criada em resposta à nossa reivindicação. Ainda estamos ali na metade do caminho e agora, então, precisamos acompanhar essa política, né, e tratar do seu próprio caminho, do seu próprio percurso, porque distorções também acontecem com os percursos das políticas públicas. Né? Então, os movimentos sociais continuam, e neste caso, o movimento feminista né, é essencial para avançarmos no enfrentamento do feminicídio, né, o entendimento de que é uma luta para todas nós. Né? Meu filho, esses dias, tem um filho de 9 anos.
E esses dias, ele me perguntava, bom, então, se quando o homem mata uma mulher é feminicídio, quando a mulher mata um homem é homicídio? Aí eu disse, não. Primeiro porque uma mulher matar um homem, isso vai representar talvez menos de 3% das estatísticas dos homicídios. Quando nós falamos de homicídios, predominantemente é homem matando homem. Sim. Então eu dizia para ele que o feminicídio é homem matando mulher, e predominantemente, não é uma exigência do conceito e nem do tipo penal. Sim. A mulher pode cometer, mas vai ser muito excepcional. Então eu explicava para ele que o feminicídio predominantemente é o homem que mata uma mulher e o homicídio é predominantemente homem matando homem. Né? Essa violência é masculina. E tem a ver com um padrão de masculinidade, né, com um modelo de virilidade, né, um certo modelo de ser homem, que nós também precisamos discutir, desconstruir. Então, essa inversão, né, que no raciocínio do meu filho de 9 anos, um homem que mata a mulher é feminicídio, então uma mulher que mata homem é homicídio. Tecnicamente mas os homicídios não são... Esses homicídios são muito residuais estatisticamente. Então, isso para dizer que é tarefa de todos nós, né, precisamos de mais homens nessa luta, né, nós como vítimas, ou potenciais vítimas e vitimizadas, né, protagonizamos essa luta, mas é uma luta também dos homens, ou deveria ser, né, e precisamos de desconstrução. Eu queria trazer um ponto que é o seguinte: como que o feminicídio se diferencia juridicamente, sociologicamente, de um homicídio comum? Qual que é o ponto que traz pra gente que, olha, isso é um homicídio, visto que você trouxe um relato de que, olha, todo o processo não foi visto como feminicídio. Então, qual é o ponto que traz para o feminicídio? Centralmente, é a compreensão de que o fato de aquela vítima ter sido mulher é que a colocou na posição de vítima. Então, é a condição de ser mulher. E nisso, todas nós estamos em risco. Exatamente. Né? Isso que é o desesperador, né? Numa sociedade tão machista e patriarcal, né? Como a sociedade brasileira, todas nós estamos em risco. Então, eu, por exemplo... penso que ainda temos muito que avançar na própria compreensão da violência urbana, porque geralmente na tipificação dos crimes, né, a violência urbana, né, não tem, como se ela não tivesse gênero, e se aquela morte intencional violenta de uma mulher decorreu, por exemplo, de uma tentativa de assalto, então isso não é feminicídio. Tecnicamente tem sido aplicado assim, e eu acho que ainda precisamos nos debruçar mais sobre isso, porque os nossos corpos, eu com um corpo de mulher, na via pública, né, no espaço urbano, sou visada como vítima de modo diferente de quem está lá com um corpo masculino. Sim. Então, não dá para dizer que a violência urbana não tem gênero. E quando falamos, isso foi violência urbana, então não é feminicídio, é o mesmo que afirmar que violência urbana não tem gênero. Então, se a gente for aprofundando... Então, o fato de ser mulher me colocou como vítima nessa circunstância, deveria ser o critério central e fundante da classificação de feminicídio. Existem certos tipos de, por exemplo, acidentes de trânsito, né, que daí eu concordo, né, que existem acidentes de trânsito que nem dá para saber quem é o condutor ou a condutora, né, que está no outro veículo, e gênero pode não estar operando ali. Nem vi quem era no condutor do outro veículo. Sim. Diferentemente de um assalto, por exemplo, em que a gente vê os corpos, né, das vítimas.
Então, a prostituição, por exemplo, ela está na raiz da formulação política, sociológica do próprio conceito de feminicídio. Estar na situação de prostituição tem tudo a ver com a nossa estrutura das relações de gênero e de ser mulher nesta sociedade. Então, os assassinatos de mulheres em decorrência de uma ocupação, como é a prostituição, conceitualmente falando, é clássica, já seria uma definição clássica para classificação como feminicídio. Mas as autoridades nem deveria ter dúvida sobre isso, mas as autoridades não têm, predominantemente, não têm implementado com esta compreensão. Por quê? Porque acontece no Brasil. Então, para dizer que se é feminicídio, né, as autoridades têm procurado. Primeiro, a Lei Maria da Penha ela se tornou um filtro para classificar feminicídio. Então, essa violência eu classificaria na Lei Maria da Penha? Então, é feminicídio. É um equívoco de procedimento das autoridades. Né? Então, enfim, para tentar ser mais direta a sua pergunta, é o fato de ser mulher. E a condição de gênero que implica ser mulher nesta sociedade, que deveria ser, que conceitualmente é o critério para classificação. Operacionalmente, o que as autoridades brasileiras têm feito predominantemente é, primeiro, identificar a autoria do crime. Tendo o autor do crime, se identifica a relação do autor do crime com a vítima. E daí, se nisso se aplica uma relação doméstica ou familiar, eles classificam como feminicídio. Então, por exemplo, prostituição não se encaixa nisso. Ser uma relação clandestina pode não ser classificada como feminicídio em alguns crimes. Esse caso da prostituição, Silvana, no fundo, um julgamento moral aí, né? O estigma. Não é isso? É isso. Um julgamento moral. Bom, ela é uma prostituta, né? E isso a gente está falando das diversas mulheres, né? Porque a gente tem uma diversidade ampla de mulheres, né? Então, você falava um pouquinho sobre essa questão da intersecção, né? Quanto mais a gente faz essas intersecções, mais a nossa lente fica nítida, né? Mais a gente enxerga, né, o que está acontecendo. E as várias violências, né? Isso. Então, o estigma opera muito nisso. Então, um problema que vem acontecendo com a aplicação da lei do feminicídio é que ele passa por esse filtro de uma moralidade. Essa vítima era a esposa, a namorada, saiu do padrão, a filha. Né? Então, então, precisa ser uma boa vítima. Infelizmente, tem acontecido isso ainda no Brasil. Precisa se enquadrar em um modelo de boa vítima para que as autoridades classifiquem aquele assassinato como um feminicídio. Enquadrar como vítima, né? A outra talvez não tenha sido uma vítima, ela procurou, né? Enfim, essas coisas que a gente escuta, né? A gente percebe que na maioria, né, do que a gente ouve dizer, né, numa reportagem, numa leitura de alguma matéria, é que geralmente essas vítimas já tinham medidas protetivas. E isso, para mim, é algo assim que sempre me chama muita atenção, porque eu percebo que a gente não tem um sistema de proteção adequado. E aí, no observatório, ali junto com os demais estudiosos da questão, vocês teriam um olhar sobre isso? Algo que trouxesse para a sociedade o como agir nessa questão de proteção das mulheres? Nós estimamos que aproximadamente aí são os feminicídios íntimos. Então, quando nós falamos dos tipos de feminicídios, as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero, elas prevêem 13 tipos de feminicídio. Um deles é o feminicídio íntimo.
E é geralmente nesse que tem os históricos de medidas protetivas, de urgência, denúncias anteriores. Às vezes acontece também entre mãe pedindo medida protetiva em relação a filho. Então, tem algum outro caso, mas é predominantemente no feminicídio íntimo. E nós estimamos que são aproximadamente 20% desses feminicídios que as mulheres tinham medidas protetivas ou algum tipo de denúncia anterior para a polícia. Ainda é uma taxa baixa. Baixa, sim. Então, nós temos um desafio em que é preciso melhorar a confiança das instituições para que as mulheres se sintam seguras para buscar a ajuda policial. A polícia não é vista como protetora, e com razão, por boa parcela da nossa população, incluindo mulheres. Então, para essa parcela da população, a polícia não é um mecanismo de ajuda e logo de proteção. E isso precisa ser enfrentado para que essa taxa tão baixa, digamos na casa de uns 20%, ela seja melhorada. Mas dentro desse universo, então, de uns 20% das mulheres que buscaram a ajuda policial e ainda assim tem um desfecho, muitas vezes, fatal. Isso é falha, né, da política, da proteção de toda a rede de proteção. Então, é preciso melhorar os sistemas de proteção e, especialmente, a integração da polícia com os demais serviços de proteção. Então, casas-abrigo existem muito poucas no Brasil. Ainda assim, das que existem, também não podemos achar que essa seja a única política a ser oferecida para mulheres. Você vai ficar abrigada. Né? Isso tem muito impacto para a vida das mulheres, das crianças, adolescentes, que na maior parte das vezes essas mulheres têm filhos e filhos menores de idade. Então, o abrigamento é uma das respostas. Não podemos apostar todas as fichas nela, mas ainda assim ela é muito escassa. Agora estamos avançando um pouco com outros recursos, como benefícios assistenciais, auxílio para aluguel, para gerar algumas respostas que contribuam na proteção dessas mulheres. Sempre bom lembrar que nem toda violência é a violência física, que a violência contra a mulher começa muito antes disso, né, de formas muito mais sutis em relação a isso. Mas até que vamos tratar dessa parcela, então, que chegou nesse nível de gravidade e a mulher teve essa segurança, essa coragem, né, de buscar ajuda do sistema policial e fez um boletim de ocorrência. Se ela não tem alternativas, por exemplo, de autonomia econômica, ela continua dentro daquela mesma casa, porque não tem saídas. Para onde ela vai, né? Para onde ir. Então, agora nós estamos avançando um pouco nesse tipo de resposta, ainda lentamente, mas começamos. Né? E tem todo o peso social nisso também. Né? A visão sobre família que impera na nossa sociedade, muitas vezes condena nós, mulheres, a permanecermos em relacionamentos abusivos, violentos, porque paira uma visão de que a mulher tem que assumir todo e qualquer tipo de sacrifício para manter o seu casamento e a sua família, sem a consciência do risco que isso implica, inclusive de morte para essas mulheres. Né? Então, tudo isso pesa. Né? A violência é visto como um sacrifício a mais que a mulher faz para manter a família e o casamento. Mais uma forma de moralidade, né? Como dizíamos antes. Eu já ouvi relato de sobrevivente de feminicídio de dizer, por exemplo, que ela não tinha para onde ir porque a mãe não a aceitava de volta em casa com o filho no braço. E a mãe a dizia, né? Você o escolheu. Eu te disse que ele não prestava.
Você o escolheu. Agora o problema é seu. Né? Isso não é incomum. Né? E é um tipo de moralidade também, né, que culpabiliza Sim. nós, mulheres, pela situação de violência e nos condena a nos aprisionar nesta relação de violência. Então, o Estado precisa melhorar suas respostas em termos de políticas públicas, mas nós, como sociedade, também precisamos melhorar, porque uma resposta como essa, né, você o escolheu, né, eu avisei que ele não prestava, né, então agora o problema é seu, né, nós precisamos criar outros padrões de proteção às mulheres para entender que nós precisamos sempre estender a mão. E o julgamento nosso, como amiga, como colega de trabalho, como colega de estudo, como parente, o nosso julgamento em relação a uma mulher que se encontra numa situação de violência, né, pode condená-la. Então, nós precisamos oferecer acolhida e escuta, e não julgamento. Entender o que está acontecendo, né, para poder lutar contra, né? Silvana, você falou das mídias, né, há pouco agora, e também falou de o que é ser mulher, né, nesse espaço público, e que muitas vezes nem banheiro a gente vai, vamos falar a verdade, dependendo de onde nós estamos, nem banheiro público a gente consegue ir, porque a gente tem medo, né, de que algum homem entre, né, no banheiro, enfim, né? Então a gente sabe muito bem o que é ser mulher, né? E agora a gente está enfrentando essa questão da internet também, né? Com os red pills, com os movimentos antifeministas, Os incels, né? Os incels, né? E isso tem um peso muito grande, né? Então, já é uma situação ruim, a gente sabe que isso existiu, mas a gente sabe também que a internet ela funciona como um catalisador dessas ações, né? Então, é pensado no ambiente virtual e realizado, né, na nossa vida, na nossa realidade. E o que você vê disso? Como que você entende que a gente poderia... Esse é um dos grandes problemas que temos contemporâneo, né? Porque para nós que temos histórico em movimentos sociais, em ativismo, né, a perspectiva sempre foi de mudar para avançar. Sim, para melhor, né? Então, os movimentos de mais destaque eram os de vanguarda, aqueles que empurram a sociedade para uma mudança na perspectiva da transformação social, da emancipação, da liberdade, né? E uma geração, a tendência era das gerações serem vanguardistas, né? Então, uma nova geração produziria, impulsionava, né, mais mudanças para inovações, né, em comparação com as gerações anteriores. Então, da segunda metade do século XX, né, com a importância dessas ações políticas e desses movimentos, nós nos habituamos a enxergar as sucessões de gerações por essa perspectiva, né, de cada vez empurrando para frente. E agora nós temos que nos deparar com movimentos muito crescentes e que são também, inclusive, geracionais e que não olham para frente, é empurrar para o passado. Né? Então, quando antes falávamos da tensão entre ser conservador, que é manter o que está, ou ser progressista, que é buscar mudanças, buscar inovações, agora nós estamos falando, inclusive, de ser reacionário, de voltar um tempo do passado. E se antes pegava mal ser machista, agora pode ser muito bacana ser machista, liberdade de expressão. Você ganha seguidores sendo machista. Se antes isso pegava mal, agora é uma qualidade positiva.
Então, são inversões, né, muito assustadoras para quem, como nós, estamos na luta por mudanças sociais, né, e que ganham impulsos avassaladores por meio das redes sociais. Então, nós temos aí uma nova geração de pessoas jovens, né, com ideias velhas, né, que nós esperávamos já ter superado. Né? Precisamos enfrentar isso, né, enfrentar o poder das big techs, né, dos algoritmos, e retomar o lugar da política de educação também nesse processo. Então, quando falamos da articulação das políticas públicas, bom, o problema é multidimensional, então ele é multissetorial, precisamos de respostas nas diferentes políticas, não é só política de segurança que vai resolver esse problema da violência contra a mulher. Então, o que cabe à política de saúde, o que cabe à política de assistência social, o que cabe à política de educação, a política de trabalho e renda, de habitação, né? Precisamos envolver essas diferentes políticas, né, na busca de saídas, né, de alternativas. Temos um grande problema pela frente, então não será tão cedo que, infelizmente, assistiremos à circunstância dessa tendência. Começamos falando do crescimento. Infelizmente, né, pensamos e temos analisado que isso vai persistir por algum tempo. Né? Vai um certo tempo ainda para que a gente possa presenciar um contexto social em que essas estatísticas invertam a curva e a gente passe a falar de redução. E é isso que você falou também, né, Silvana? Quando a gente fala desses movimentos, né, de Red Pill, né, Incel, enfim, não é opinião, né? Isso daí é uma estrutura ideológica organizada para manter o que está posto, né? Então, é algo estruturado mesmo. A gente está enfrentando uma estrutura mesmo, né, Silvana? E isso é muito complicado da gente estar enfrentando, né? Mas acho que, assim, esses espaços de discussão são caminhos, né? Acho que a gente começou o nosso podcast falando que tinha que dar visibilidade, que a gente tem que falar sobre isso, né? Embora seja um assunto, né, que machuca, né? Mas se a gente também não falar sobre, a gente não consegue mudar. E aí acho que entra essa questão da educação, né? Que a gente conversava no nosso cafezinho antes de começar a gravação, né, Silvana? Nós temos aí, como você disse, né, um grupo conservador, né? Por vezes até reacionários, né? Que lutam para que a palavra gênero, por exemplo, não esteja nos documentos oficiais da educação. E quando você omite essa palavra, não é só uma ausência da palavra, né? Você está impossibilitando a discussão sobre a igualdade de gênero, né? Então, quando a gente fala, né, você falou sobre o seu menino, né, mas vamos pensar em educação pública, né, educação para todos, pública e particular, enfim, né, educação como direito, né, e fundamental que se fale sobre gênero, né, Silvana? Esse foi um prejuízo enorme, né, causado nos últimos anos no Brasil, né, que começamos a reverter, mas vai muito tempo para consertar esse dano. Educação e cultura foram as políticas mais atacadas em anos recentes no Brasil, no que se refere aos direitos das mulheres e de outras populações estigmatizadas. E uma dessas estratégias é a proibição de se falar de gênero na educação. A educação infantil, né, foi
particularmente bastante atingida com isso, né? A esfera da administração pública que se encontra nos municípios, né? Foram, estrategicamente, né, por esses movimentos, foram alvos preferenciais. Então, câmaras municipais do Brasil afora trataram de projetos inconstitucionais, né, de proibição de falar de gênero em escola. É um absurdo, né, porque a escola é um espaço onde nós devemos tratar de todos os problemas da nossa sociedade. E gênero em uma estrutura patriarcal, né, gênero é um dos problemas da nossa sociedade. Qualquer pessoa minimamente consciente, né, andando de olhos abertos pela rua, entenderá como ser homem ou ser mulher nos posiciona de modo não só desigual, aliás, não só diferente, mas de modo desigual nesta sociedade. Né? E esses grupos buscavam fazer essa confusão, né, entre diferença e desigualdade, acusar a nós, feministas, de negarmos as diferenças entre homens e mulheres, e tantas outras acusações que nem vale a pena replicar. Sim. Então, criou-se também um antifeminismo, um antimarxismo, e as visões políticas progressistas foram fartamente atacadas. Paulo Freire, acho que no geral nem é conhecido por esses grupos, mas é fartamente atacado e odiado por esses grupos. Então, são coisas, né, de fato, muito danosas para a educação. E não é absurdo imaginar um contexto escolar em que não possamos tratar das desigualdades entre homens e mulheres, sem tratar de homens e mulheres em uma perspectiva de igualdade. E, para isso, nós precisamos denunciar as desigualdades, anunciá-las, verbalizá-las, nomeá-las. Para então enfrentar, né, nós precisamos primeiro identificar, né, dar nome às coisas, para depois sermos capazes de enfrentá-las. Né? Sem isso, a educação o projeto desses grupos é que a educação se torne cúmplice de uma sociedade desigual. Né? E não é só desigual em relação a homens e mulheres, né? Tem a questão do racismo, das desigualdades de classes, né, que são muito fortes no Brasil. Perfeito. Bom, Silvana, a gente já está terminando. Na verdade, já colocaram uma plaquinha fim aqui. Então, nós gostaríamos, por favor, que você fizesse suas considerações finais. Por favor, Silvana. Eu quero agradecer novamente o convite, a oportunidade, o momento de falar para uma categoria tão cara, importante, e lembrar sempre que a mudança social pela qual nós lutamos, investimos nosso tempo, energias e criatividade, né, elas passam fortemente pelo ofício nosso como professoras, professores, né? Então, quero agradecer a oportunidade e continuo à disposição sempre que preciso. Nós que agradecemos, Silvana, a sua participação conosco. E quero também deixar para todos, né, que sigam o Cinesp nas suas redes sociais, assistam aqui pelo YouTube, também em podcast. E assim a gente encerra a mesa de hoje. Eu agradeço a sua participação, agradeço a Alcina, como sempre, uma gentil anfitriã aqui conosco. Silvana, muito obrigada e com certeza convidaremos você novamente, porque temos muita coisa ainda para discutir, muita coisa para falar. Obrigada, Silvana. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, tchau.